Hoje eu vim explicar por que ainda não saiu o tour pela nossa casa. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Eu tô devendo um tour pela nossa casa. E por que eu não postei? Então. A gente mudou. Um resumão é isso. Na verdade tá devendo faz tempo, hein? Há muito tempo, faz uns 7 meses, eu acho. Tem explicações bem plausíveis, muitas. E a gente não postou porque a gente teve muito problema naquela casa que, meu Deus, a gente saiu de lá e ainda tem problemas na casa? Não é bem na casa em si, mas sim também. Por causa da casa, né? Tu vai dividir em tópicos, porque é muito necessário dividir em tópicos, eu acho. Por exemplo, vamos lá. Se tratando do início mesmo, desde o momento em que a gente foi visitar a casa e tal, pra conhecer. A gente sabia que tava ruim, tanto é que a gente teve que fazer reformas, né, logo do início. Isso, o corretor, quando eu estava conversando, ele me disse que fazia 4 meses que ele não alugava. E tinha um pequeno detalhe, não menos importante, né, mas o pessoal ao lado ali, porque era assim, ó, não sei se a Lara vai pôr as imagens, alguma coisa. Talvez. Mas era assim, tinha o nosso terreno e aí nos fundos da casa, no cantinho, assim, tinha um portão, um muro, que tinha um portão que dava acesso por parte do vizinho, porque eles tinham um grau de parentesco com a proprietária não é aqui da cidade. E a casa ficava aberta pelos fundos, tanto que quando a gente foi visitar, o corretor disse, não, eu já vou ligar para a moça que mora lá, né, não vou citar nomes aqui, mas vou ligar para a mulher lá e ela vai apresentar a casa para vocês. Eu digo, não, tranquilo, porque como a gente já estava procurando a casa há um certo tempo, o nosso hábito era o quê? Até por conta do meu horário de trabalho, era o quê? Eu iria chegar em casa, almoçar rápido, e antes de eu ir pro serviço, eu passaria na imobiliária para pegar a chave. Mas dessa vez ele disse que não precisava, que ia ter alguém esperando lá. Fora que a gente ainda Olha só, alguém... Isso aí, vocês vão entender que isso aí é totalmente mentira, tá? Sim, Entregar a chave é mentira. Porque a casa não tinha nem chave. Sim, A casa não tinha nem chave. Na verdade, nem endereço direito tinha, né? Porque no mapa o endereço aponta em outro lugar. A gente ficou o primeiro dia... Eu rodei horas e horas, assim, ó, gastei horrores procurando uma casa e a gente chegou à conclusão de que se fosse no local onde a gente estava, a gente não ia querer, sabe? E depois que eu falei com o corretor, ele disse, é ao lado do supermercado tal. Aí eu falei, por que tu não falou isso antes, cara? Todo mundo conhece o supermercado, é o maior da cidade, era só tu ter me dito que eu sabia onde era. Tá, beleza. A gente olhou, tava horrível mesmo. Vou assim, deixar as imagens aí, tá? A Lara vai postar as imagens, tava, sério, muito ruim. Quando eu digo ruim, eu não tô exagerando, porque assim, ó, minha família é conhecida por exageros na hora de contar alguma coisa. Mas assim, ó, tava realmente ruim. O piso da cozinha, além de muito antigo, tava vocês podre. Vão ver, ele tava horrível. Pra vocês terem uma noção, não sei também se a Lara vai postar ou não, mas acredito que sim. Vou deixar rodando aí, vou deixar rodando. É melhor deixar rodando enquanto eu falo, que aí já ilustra e, enfim. Ela arrancou os pedaços do chão, porque o meu acordo, um deles foi trocar o piso da cozinha, porque justamente esse foi um dos motivos. A moça, a parente da proprietária, quando nos mostrou a casa, ela comentou que muita gente desistiu de alugar por conta disso. Só que a gente estava determinado em ter a nossa casa, a primeira casa, seja alugada ou não, a gente queria. E também por conta de que o Iago recém tinha começado no trabalho, era muito distante de onde a gente estava morando, com a minha mãe no caso, era muito distante, e tava gastando muito dinheiro no combustível, né, na gasolina. E tava muito escasso, sério, tava muito escasso encontrar casa pra alugar naquela época, não tinha nada de casa pra alugar. Sim, e só uma observação assim, ó, antes que alguém comente, mas por que não deixou o carro e foi a pé, de bicicleta? Onde a mãe da Lara mora é rotativo, tem estacionamento rotativo. Para quem não sabe, basicamente a prefeitura da cidade cobra para tu deixar o teu carro estacionado ali, porque é bem central a casa dela. Muito então central. Eles cobram uma taxa. Hoje aumentou o valor, mas hoje é em torno de R$1 por hora. Aí você faz o cálculo assim, ó, eu teria que deixar 10 horas, eles começam a cobrar das 8 da manhã até as 6 da tarde. Então, digamos assim, ó, se fosse em torno de das 8 da manhã até as 6 da tarde, dá 10 horas em média por dia. Aí vocês fazem R$10 por dia, vezes 30 dias, cara,
era mais barato, por incrível que pareça, mesmo o combustível estando a 6, 7 reais, eu pagar a gasolina e ir pro serviço. E outra coisa, se não tem saldo no carro, tem uma multa ainda, absurda. E exato. pode perder pontos na carteira, né? Então é uma coisa complicada. Outro Então mundo. eu pensei, cara, é muito mais vantajoso eu ir de carro, almoço no serviço e volto para casa no fim do dia. Porque saía mais em conta, de fato. Mas enfim, voltando à história da casa. Como eu estava mencionando, os pisos estavam tão podres que a Lara arrancou com uma chave de fenda. Exato. Vocês vão ver em certos momentos do vídeo que eu estou usando uma talhadeira e martelo, porque realmente em algumas partes estava ruim de arrancar o piso. E tava tudo úmido o piso, Mas sabe? na grande maioria Esquisito. a Lara basicamente enfiava a chave de fenda e ele saía. Para vocês terem uma noção, a gente deu pra avó dela, para complementar a garagem dela, o resto dos pisos, porque ele saiu inteirinho, perfeito. Sabe? Parece que tu só pega assim e tira. Parece Lego, Parece sabe? que nem passaram cimento Foi ali só pra encaixando. colar. Tudo bem, a gente fez isso e tal. O meu acordo com eles foi arrumar isso, só que a gente, que nem eu falo, a gente gosta das coisas inteiras. Eu não ia me contentar só com isso, então a gente fez um outro acordo com eles. Na verdade, foi um acordo englobando um monte de coisa. Eu mexi, inclusive, na elétrica da casa, em algumas tomadas, em algumas partes de fio do teto, das lâmpadas. A gente pintou também uma parte da cozinha que tinha uns azulejos horríveis, sabe? Que também estavam quebrados, inclusive. A gente pintou, foi lá, gastou dinheiro por fora, porque isso aí eu não sei nem se foi descontado. A gente pintou, eu vou deixar aí as fotos, né? A gente pintou lá, a gente tirou 1 milhão de lixo, entulho do pátio. A gente, na verdade, não conseguiu se desfazer de tudo. Porque, nossa, aquele pátio tava... Olha, não, eu vou tentar deixar aí o vídeo, tá? Mas a gente tirou muitos sacos de sujeira pra rua, tá? E teve coisa que a gente não conseguiu tirar. Tinha muita sujeira, muita sujeira. É que assim, gente, chegou num ponto em que eu tava gastando muito dinheiro com saco de lixo, pra vocês terem uma noção. Cara, aqueles sacos de lixo de 100 litros foi uns 4 ou 5 só A de gente folha ficou e uns galho. 3 meses limpando aquele pátio. Para terem uma noção, a gente teve que pegar um facão e quebrar os galhos para poder caber no saco, entendeu? E claro, depois foram outros sacos, sacolas de lixo. Aí chegou num ponto em que tinha por exemplo, tinha uma churrasqueira lá toda danificada, toda podre, que é de latão, né? E ficou exposta ao sol e chuva. A gente chegou na conclusão que eu não ia conseguir Descartar, tirar o lixo né, dali. tudo. O valor que estavam cobrando para retirar o lixo era muito excessivo, pelo menos para mim pagar no momento, e eu não... E outra coisa, aquilo não era lixo nem nosso, né? A gente ia Sim, ter a que gente pagar pra mudou, tirar já lixo tava dos lá. outros. Então, complicado, basicamente né? isso. Então eu pensei, Complicado. cara, eu vou gastar esse valor para tirar lixo que nem meu entende? Então é uma coisa que eu digo, pô, deveriam me entregar a casa limpa. E a Mas casa, ok. a casa também, dentro, tava totalmente Isso, suja. tinha lixo A dentro e única tal. coisa que tava boa, sinceramente, na casa, era a pintura, que recente tinham feito, né? Mas isso quem aluga a casa sabe que na entrada tem que tá pintadinho, Na né? minha opinião, pintaram pra poder mascarar, porque Mascarar. depois que a gente se muda, que tu vai colocar tuas Exato. coisas no lugar, tu vê que tem muito defeitinho. E olha Mas, só, enfim. foi mascarado mesmo, tá? Eu já comentei isso nos vídeos que vai sair aí no canal, o vídeo da casa que a gente está agora, atualmente. E eu falei no vídeo que quando a gente se mudou, as coisas que nós vamos contar agora, a partir daí, estavam assim, ó, bem mascaradas mesmo, estavam em perfeitas condições. O quê? As paredes estavam em perfeitas condições, não aparentava ter infiltração, não aparentava ter mofo. Isso foi aparecendo depois, porque que nem eu falei, aqui no sul, onde a gente mora, ou faz um calor assim que tu frita ovo no asfalto, né? Ou faz um frio assim de quase nevar. Não neva, mas ou é muito frio ou é muito calor. E a gente se mudou, tava muito calor mesmo. Eu acho que foi o que? Em novembro, dezembro? Que a gente começou a fazer as reformas lá. Em novembro a gente fez o acordo. Isso. Em dezembro a gente levou as coisas. E em fevereiro a gente se mudou, né? Tava muito quente, então, tipo assim, não tem umidade no verão, né? Pelo menos eu acho que não tem umidade no verão. Então, tipo, tava tudo perfeitinho, entre aspas, fora esses outros empecilhos, né? A casa mesmo, as condições de parede, essas coisas estavam em perfeitas condições. O que a gente viu desde o início era sujo, mas normal, uma casa fechada há 4 meses estava sujo. E quando eu digo sujo, é sujo, era muita folha, foi sacos e sacos de folha, como eu disse. Mas isso aí era o pátio, não tinha nada a ver com dentro da casa, Mas né? vamos por ordem, no caso. Basicamente, a gente já sabia que o imóvel, pela milésima vez, estava sujo, estava com algumas más condições. Mas é o que tinha, sabe? É que nem eu falei, tava escassa as casas, né? Mas era um pouco mais complicado que isso. Quando a gente se mudou, tava tudo ruim, a gente arrumou o piso da cozinha, né? Colocamos uma cerâmica branca
E depois dentro do mesmo acordo inicial, foi para mim poder trocar também o piso do quarto menor. Era 2 quartos, a Lara já mostrou outros vídeos. Então a gente trocou, foi uma ideia dela, inclusive, porque não ia ter dinheiro suficiente para poder trocar o piso do quarto grande e do menor. E é aquela coisa, né, gente? A gente, assim como o inquilino, tava reformando a casa de outra pessoa. Não era nem nosso, entendeu? Tem inquilino que o quê? Vai nas casas alugadas, destrói a casa, entrega destruída. A gente tava tentando fazer o melhor. É que na verdade é aquela coisa, por mais que a casa fosse de outra pessoa, nós íamos morar lá. Exato. Então eu queria uma coisa boa. Bonito pra gente, bom pra gente. Tinha uma parte de um piso que tava com jornal, a madeira em cima e remendo, cara. Tipo, sério, tava horrível, totalmente. E detalhe, tinha muito entulho no quarto que nós dormíamos, né? No quarto nosso, muito entulho. Tinha pedaço de roupeiro, né? Eu vou deixar as imagens aí, pedaço de roupeiro, gaveta, jornal enfiado no piso. E lá no fundo do quarto, o assoalho tava fora do piso. Podre, tava fora buracos. do piso. Aí o que foi a ideia que a Lara teve? A gente pegar do quarto menor o assoalho, remendar no quarto maior, que foi o que eu fiz, né? E botar novo no quarto menor. Perfeito. Sim. E quando eu abri o piso, que eu fui... Porque o que acontece? Para poder ter o tempo, porque isso aí foi outra coisa que foi... A gente não tinha tempo. Como é que eu vou explicar para não ofender ninguém? Mas vamos dizer assim, ó. Não me foi informado da maneira certa, por ligação com a imobiliária e tal, me foi dito que o aluguel só ia começar a partir de fevereiro. Eu entendi que dezembro e janeiro, porque eu assinei no fim de novembro, então começou a contar a partir de dezembro, tá? Foi uma falta de comunicação, eu imaginei que né? novembro e janeiro, dezembro e janeiro, eu teria livre, sem pagar aluguel, para eu reformar o imóvel, que foi o que eu tinha combinado. Esse foi o combinado, exatamente. Eu ainda falei, eu tenho claramente na minha memória, e graças a Deus, se tem uma coisa que eu não sou ruim, é de memória. Eu tinha claramente escrito na minha cabeça de que eu falei para o corretor que, ainda agradecendo, eu digo, isso aí tu vai me ajudar bastante, que durante esse tempo é o que eu vou ter para reformar. E foi uma conversa assim, de boca, né? Não foi nada, ficou registrado no caso. O que eu fazia? Eu ia pro serviço, ficava lá para almoçar no serviço, depois eu vinha para casa às 6 horas, buscava a Lara para nós ir lá reformar. Quando veio a primeira cobrança, eu questionei, e aí como não tinha prova escrita, que foi a partir daí que a gente ficou tão cauteloso a ponto de eu ter todos os prints de qualquer conversa, que eu pensei, fui entre aspas tapeado. Eu digo, eu tava contando que fosse pagado ali 2 meses e já tô sendo cobrado agora, mas tá, tudo bem, não vamos fazer pouco caso. Até então era só isso, entendeu? O aluguel antecipado, não tinha outros problemas. E aí foi onde eu comecei as correrias, para vocês terem uma noção. Eu saía de casa 7h30 por aí, acordava um pouco antes, né? Eu ia pro trabalho e ficava até às 6. Eu não voltava para casa. Dali eu ia direto para a casa que nós estávamos para alugar, para reformar. Então, assim, ó... Era do lado do supermercado, comprava um lanche, comia ali mesmo. A minha refeição era meio-dia. E aí depois só às 9 horas da noite. Eu chegava em casa 9, 10 horas da noite, que era quando eu ia comer de novo. Pra nós poder ter tempo de reformar a casa antes de fato contar tudo. Porque daí eu disse, quanto mais tempo eu demorar, eu vou pagar aluguel sem estar morando, entendeu? E detalhe, o Iago fez um piso na cozinha, nunca tinha feito um piso na vida, né? Sim, nunca tinha feito nada, piso nenhum. Num resumo geral, a gente foi sacaneado pela proprietária da casa e pela imobiliária também, que alegava uma coisa e acontecia ao contrário. No caso, quando a gente entrou, como eu falei, tava sujo, tinha algumas coisas quebradas, a gente sabia. O teto da lavanderia não tinha, um pedaço dele era inexistente, que era aquelas folhas de zinco, de plástico, digamos. E a gente questionou quando a gente, antes de se mudar, antes de assinar o contrato, a gente questionou. Tem goteira? Não. Mas, na verdade, para não ser injusto, quem me falou foi a vizinha que era parente. Mas também na vistoria, no papel da imobiliária, não consta, goteira, e muito menos calha danificada, que foi o nosso caso. Só constava pequenas aberturas, né, no telhado, mas aí isso aí seria abertura tipo de prego, de pedrinha da chuva que cai, pouca coisa mínima. Pra vocês terem uma noção, a Lara pode até deixar o vídeo, não sou contra. Cara, era a mesma coisa que tu abrir uma torneira em cima do telhado, ou melhor, era um pouco pior. Muito pior. Porque assim, não é que pingava água, jorrava, porque eu acordei de madrugada, era umas 5 horas da manhã, eu acordei com aquela chuva forte, aquele barulho, e eu escutei um barulho muito forte de água dentro de casa. E eu pensei, será que quebrou um cano, alguma coisa? E aí quando eu saí, porque eu tinha noção do telhado que tava ruim, que a gente ainda não tinha conseguido arrumar. Eu pensei, tá escorrendo muita água, vou ver o que eu faço. Quando eu abri a porta, assim, daquele quartinho onde a gente tinha deixado o roupeiro, eu me apavorei. Escorria a água, assim, parecia uma cachoeira no roupeiro. Parecia uma cachoeira, exatamente. Pra vocês terem uma noção,
acho que era 5 horas, 4 horas da manhã. Eu chamei a Lara nas pressas. A gente, pra vocês terem uma noção de quanta água correu, que a gente desistiu de tentar tirar a água. A gente simplesmente focou em tirar o que tava dentro do roupeiro que podia danificar e a água eu deixei. Só Não que tinha o que fazer. detalhe, assim, ó, tinha só um degrauzinho entre a lavanderia, onde chovia, e o corredorzinho pra ir até a cozinha. E os nossos móveis todos, somente o sofá, né, somente o nosso sofá mesmo, e algumas coisas eletrônicas, assim, roupas, essas coisas pessoal, mas móveis mesmo, tudo era novo, novinho, não tinha nem um mês ainda. A gente tava muito preocupado que, sério, era um degrau desse tamanho, assim, ó, a água já tava na metade do degrau pra subir. Era muita água e a lavanderia era grande, não era uma lavanderia pequena, Se a chuva tivesse se não. alongado durante o dia inteiro, tinha invadido, sim. Eu fiquei até quase meio-dia limpando, enxugando o chão, Sim, assim, por exemplo. tirando água. Eu tirei baldes e baldes de água. A gente ficou uma semana incomodando, a imobiliária, pra vocês terem uma noção, desligava na cara do Iago, não respondia o Iago. Só que É tudo coisa, isso. A gente só não vai divulgar o nome aqui da imobiliária pra não dar problema, né? Até pra gente. Aconteceu essa situação, como a Laura falou. Uma dos funcionários foi até mal educado comigo, tipo, de me xingar, de desligar mesmo. Sendo que essa e, assim, é a função deles na imobiliária, né? A questão não é não me atender ou perceber que eu estou ligando e desligar o telefone, não. É xingar, ser mal educado e desligar o telefone na cara. A questão é enquanto eu estou falando, a pessoa desligar, claramente. É como se eu estivesse falando agora com a Lara aqui e eu levantar e for embora. Exato. Vocês entenderam? Não é como se a pessoa simplesmente não me atendesse ou porque tu percebe quando a ligação é encerrada por excesso de tentativa ou quando a pessoa vê e desliga o celular, recusa a tua chamada. Não foi isso. Eu estava falando e a pessoa cortou. Obviamente eu fiquei brabo, liguei e aí tive uma conversa com alguém acima. A gente se mudou em fevereiro, né? Pra vocês terem uma noção, a coisa que eu acho mais estranha até agora é que nesses 3 meses aí que a gente tava reformando, 2 meses e pouquinho, alguns dias, nesses 2 meses e pouco que a gente tava fazendo a reforma dos pisos, né? Arrumando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, antes da gente se mudar, não caiu uma gota do céu também, porque era um forte do verão. Porque no verão não chove muito, né? Agora é inverno que chove bastante. E no dia que a gente montou o roupeiro, nessa pecinha que tinha na casa, no outro dia, na madrugada do dia, caiu um toró de água, sabe? É uma coisa assim muito bizarra. Eu digo, cara, a casa em si, tirando essas complicações, ela, num contexto geral, ela era boa, o lugar era bom. E assim, como a gente falou, tinha as goteiras, né? Goteira nada, né? Uma cachoeira em cima, né? Uma torneira no teto. Aí o que a gente fez? Obviamente a gente quis sanar o problema. Então, novamente, eu fiz um acordo onde eu pagava, pra variar, e recebia em forma de desconto do aluguel. Basicamente, eu paguei, o cara não fez o serviço. Enquanto eu não tinha pago, o cara tava indo periodicamente, porque, não deu pra terminar. Ou ele ia, tem que esperar a chuva. Realmente, esses problemas não tem como tu fazer e ver, tem que esperar chover pra tu ver mesmo. E lembra o lixo que eu falei que tinha no pátio? Dentro desse lixo tinha muito material de construção, um pedaço de assoalho, e tinha um monte de telha furada. Eu não me aguento, ele remendou. Ele pegou o lixo do fundo e botou no telhado. Sabe aquele band-aid velho que tu tá com ele no pé uma semana e ele não aguenta mais? Nem aí tu vai cola. Lá, aí tu vai lá e pega um durex e bota por cima do band-aid só pra segurar, pra tu não ter que pegar outro, ou porque tu não tem outro. Foi isso. Foi pior que isso, porque ele pegou o resto de lixo, e quando eu digo resto de lixo é tábua que tava lá, que não servia pra nada, foi entulhando. Talvez o erro tenha sido meu. Na verdade não, porque ele não fez o serviço direito. Mas assim, o que eu digo que erro meu, e isso fica como outra dica se vocês quiserem, é por favor, nunca paguem antes. Por que eu paguei antes? Porque eu tinha as minhas contas particulares pra pagar e eu pensei, cara, se eu não pagar esse maluco antes, eu vou usar esse dinheiro pra pagar as contas e depois eu fico sem e eu fico como o errado. Então eu disse, já vou ter que pagar agora. Depois que eu paguei, o cara sumiu. Mas enfim, basicamente foi isso. O cara não arrumou, ou melhor, remendou e muito mal, porque até hoje nós saímos já da casa e ainda chovia escorre água lá. Bastante. Nossa, ficou um lixo. Eu vou mostrar aí um videozinho, eu vou deixar um videozinho aqui rodando da última chuva. Da última chuva, depois do conserto dele, tá? Porque assim, vai ficar rodando a aí. imobiliária, quando a gente entrou em contato, porque eu penso assim, se o cara é indicado por mim e ele não atende direito, eu acho que é da minha responsabilidade, no mínimo, tentar amparar a pessoa e não simplesmente virar e falar, se tu quiser pagar o outro, a gente desconta. Ou tu manda pra nós. Eu digo, mano, isso, sabe? Se fosse por isso, não precisava ter eles no E outra meio. coisa, né? Direto com a proprietária. E outra coisa, no contrato mesmo, no manual do locatário, né, que eles dão um livrinho pra gente, explicando passo a passo e tudo mais,
diz claramente que problemas relacionados à chuva, infiltração, essas coisas, né? Sim. Quem tem que arrumar é a proprietária. O proprietário, em momento algum, se dispôs a nos dar essa mão, sabe? O roupeiro foi totalmente fora. Totalmente destruído. Tanto que virou entulho, virou lixo. Virou lixo. Pra nós recuperar o valor daquele guarda-roupa, Foi um mês. foi mais de mês. Mais de mês, Só que exato. assim, não foi um mês de, nós vamos resolver. Cara, foi um mês de eu ligando, de eu discutindo. Cara, foi um inferno. E outra coisa eu vou dizer aqui, ó. Eu tenho certeza que vai vir algum retardadinho, alguma pessoa assim, de hater mesmo, né? Que eu não tenho muito público aqui, mas quem eu tenho, graças a Deus, né? Mas eu tenho certeza que vai vir um engraçadinho aqui, engraçadinha que seja, nos comentários dizer: ai, mas por que vocês alugaram? Vocês foram burros. Mas, gente, sério, a gente tava desesperado procurando uma casa porque a gente precisava, tá? Porque o Iago tava gastando muito dinheiro em combustível e a gente queria uma casa nossa, um cantinho nosso. E é isso, entendeu? É que assim, meu, E metade aqui- dos problemas apareceu depois. Essa foi a verdade. E a gente tava precisando mesmo, não por nada, assim, sabe? Mas a gente queria ter o nosso canto e tal. Então, as pessoas gostam muito de julgar, meter o dedo na vida alheia, mas ninguém olha pro seu próprio umbigo, né? Mas é o seguinte, esses problemas apareceram depois, tá? A gente sabia, a gente estava ciente que tinha coisas pra arrumar, a gente até se dispôs a arrumar o piso, como o Iago falou, ele arrumou o piso, mas essas coisas apareceram depois, essas incomodações, tá? E eu só tô gravando esse vídeo, a gente só tá gravando esse vídeo porque eu tava devendo um tourzinho pela casa, que eu tinha prometido que ia fazer, só que a casa nunca foi finalizada, entendeu? Essa é a Tava verdade. dando muito estresse. E outra coisa, pra quem gosta de julgar, não fala nada, tá? Só sai do vídeo e pronto, acabou. Eu tinha uma incomodação infernal, cara. Desde o primeiro dia que a gente foi pra lá, quase deu briga, porque um cara quis brigar comigo. Por única e exclusiva. Assim, ó, vou até dar uns segundos pra alguém adivinhar. Não vou dar nada. Eu quis entrar no meu pátio, porque tinha uma entrada de garagem, né? Só não tinha o portão, mas era uma garagem. Isso. E do lado dessa casa, como eu mencionei, os parentes moravam ali ao lado, e do outro lado Um supermercado. era uma loja de carro, de tinta, de coisa assim, de polimento e etc. Ou seja, E relacionada a carro, né? A parente da proprietária deixava o cara botar os cacos que tava pra arrumar ali. Na garagem. Só que quando eu cheguei, eu falei, olha, eu preciso que tire o carro, porque eu tenho o carro e eu quero ocupar a garagem. Por que eu vou deixar meu carro na calçada Mesmo que a gente não tivesse carro. Sim, eu é ia direito querer a nosso. minha. Pronto. O cara tirou o carro. Só que, cara, todo dia que eu chegava tinha um carro de cliente dele ou alguém que parou ali pra comprar alguma coisa na frente da minha garagem. Só que No tem um detalhe, início. tem todo o comprimento da rua, tinha a calçada dele e não Exato. ocupava a porcaria da minha garagem. No início a gente até pensou assim, vamos resolver amigavelmente e tal, tentar não envolver autoridades, né, polícia. Eu saí para trabalhar de manhã, tinha um carro lá, foi uma época em que eu tava sem carro. Eu voltei meio-dia, o carro tava lá. Eu fui trabalhar de tarde, que como a gente morava bem próximo, eu almoçava em casa. O carro tava lá. Eu carro cheguei às 6 detonado, horas, sabe? o carro lá. Eu digo, pô, o carro passou o dia inteiro aqui, meu. Aí foi aonde pra mim foi a gota d'água, que eu digo, os caras não respeitam, velho. Só porque não tem o meu carro ali na garagem, ele tava na oficina. Os caras deixam ir à torta sem nem me perguntar. Simplesmente liguei pra guarda municipal e um deles foi lá de moto e, né. Era um conjunto de coisas que fizeram a gente querer sair, entendeu? Outra coisa muito importante, eu trabalho fora de casa, não é em casa. Então ela fica em casa, eu não. Ela faz as partes da loja, as gravação dela, não é que ela não faça nada. Ela tem os compromissos dela, mas quem sai de casa pra trabalhar sou eu. E num belo dia eu tô lá no serviço, achando que tá tudo de boa, a Lara me manda um vídeo. Eu já fiquei preocupado, O cara, o vizinho que tinha parentesco com a proprietária, né, da casa, invadiu o pátio. Entrou dentro do pátio sem mais nem menos. Mas ele é parente. Ele é parente. Dane-se. E outra coisa, gente. No momento em que eu aluguei, que eu assinei, é minha. Uma coisa pra se indignar é que assim, ele não entrou pelo portão que dá acesso à casa, ele pulou a janela. Porque o quê? Isso já acontecia, a gente tava lá organizando o piso, ia pra casa da minha mãe, né, pra dormir, descansar, e voltava no outro dia depois das 6. E o que eles faziam? Eles entravam pelo portão pra espiar o que a gente tava fazendo. Então, se a gente tivesse deixado um móvel, alguma coisa mais acessível, eles poderiam entrar, porque até então acho que nem tinha chave ainda da casa. Que assim, quando a gente eles podiam muito bem entrar no pátio, roubar o que a gente tinha, sem mais nem menos, assim, e dizer que não foi eles, alegar que não foi eles, porque são tão cara de pau que quando eu tava em casa, eu estando em casa, pularam pela janela, gente. Vê se tem capacidade disso. Invadiram. Eu vou deixar um trechinho do vídeo aqui, mas eu vou
vou borrar o rosto dele, né, pra não dar Nem dá problema ver, pra mas mim. borra É. igual. Mas o que eu quero dizer? Aí eu tenho prova de e antes tudo. que alguém fique de mimimi, porque pode ser, não sei como é o público, mas pelo que eu vejo é sempre um público bem carinhoso com a Lara. Muito obrigado. Mas sempre tem Mas sempre né? aparece alguém que queira falar. No momento em que ele invadiu o nosso pátio, dane-se privacidade, porque ele tá invadindo um terreno que não é dele, é nosso. É invasão de propriedade, né? E assim, Isso é crime. No momento em que tu tá pagando e tu tá alugando por aquele período do contrato que tu definiu, ele é teu. Tanto que eles te dizem que tu tem plenos direitos de fazer o que tu quiser. Claro, tu não vai também arremendar, botar uma parede nova, mas direito de moradia tu tem. E eu lá no serviço, a Lara me manda um vídeo e... Bom, como eu disse, a gente não queria envolver polícia, eu pedi pra imobiliária contatar eles e fazer alguma atitude. Pra que a gente não queria estar criando Porque pensa só, picuinha, briga com o vizinho, né, a gente, quando eu entrei, eu falei com a moça que era parente deles, a nossa janela da sala ficava pro pátio deles também. Cara, eu não gosto de barulheira, vou olhar, só quando eu olhar um filme, mas às vezes a gente queria olhar um vídeo no YouTube, tinha que esgoelar minha TV ou botar na caixa de som que é mais forte, porque eu não conseguia me concentrar no vídeo, porque eles ficavam fazendo gritaria na janela. E era uma falta de noção. Eu vou deixar aqui um pequeno trecho, um áudiozinho que eu gravei, né, antes da gente sair de lá, já pra mostrar aqui no vídeo. Mas isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, era 1000 vezes pior e era toda hora. Vou deixar um áudiozinho. Eu nem arrisco. Tá. Palavrão, ó, escuta, eu vou censurar, mas falando palavrão. Eu gravei, é sério, eu gravei um áudio. Vai censurar o vídeo todo, então. Não, é um áudio. Vai censurar todo o áudio. E era isso, todo santo dia, gente. Então era muita incomodação, porque era barulho do supermercado, carro toda hora, oficina na frente, oficina do lado, bar na esquina, os vizinhos enchendo o saco. Os carros eram o que a gente menos escutava, eram os carros. Como eu mostrei aí no áudio, como eu deixei o áudiozinho, era falta de educação o dia todo. Ninguém se importava com o que os outros iam pensar vizinho. Parecia que estavam no galpão, sabe? Então foi um conjunto de coisas. Organizado. Meu pai tinha um e não tinha isso. Foi um conjunto, sabe, de coisas que fizeram a gente pensar, cara, gota d'água, a gente não conseguiu ficar mais de 7 meses gente, lá. Desde que a gente botou o pé lá, foi surgindo incomodações. É aquela coisa assim, ó. É aquilo que todo mundo fala. E começando por imobiliária. Todo mundo é um doce no início, na hora de conseguir o cliente. Ai, tudo bem, como é que o senhor está? Não sei o quê. Ai, vamos... A gente chama no WhatsApp. Ai, na hora já visualiza e já responde. Tudo pra conseguir cliente. Chegava num dia cansativo, tu queria simplesmente sentar, descansar, relaxar, como é agora. Vocês estão escutando alguma coisa? Eu te garanto que se fosse lá... Eu tinha que cortar. Ou eu tinha que mandar calar a boca... que eu não fazia porque minha mãe me deu educação, meus pais me deram educação, ou a gente tinha que ficar aqui, ó, esperando. Gente, eu não conseguia gravar um vídeo. Não era só por causa dos vizinhos, mas quase sempre eu me atrapalhava ali os vizinhos. Mas tipo assim, eu sempre falava nos vídeos, desde que a gente se mudou, que faz uns 7 meses, sempre dava no vídeo um cachorro que deixava um solto. E era movimentação o dia todo, deixava o cachorro solto na frente, o cachorro não calava a boca. Existe bastante e em todo lugar cachorro. Cachorro enche o saco, é normal, é um bicho, é um animal. Enche o saco muito. Só que uma coisa assim, ó, é encher o saco, tu ir lá, dar um negócio pro cachorro, pra ficar quieto, calar a boca lá, era o dia inteiro. Atrapalhava nos vídeos, eu falava nos vídeos, gente, não dá bola pros cachorros aqui que tá latindo. Eu deixava, eu sempre falo isso, desde que os cachorros atrapalhando. Teve uma época que eu cortava, eu ficava esperando lá bem bela, esperava 5 minutos até o cachorro calar a boca e se mancar. Se cortar, não ia ter vídeo, né? Não ia ter vídeo. Ia ter que então, ter tipo, lá no início, eu esperava, eu esperava o cachorro acalmar, calar a boca, né? Não tinha muito o que eu fazer também. Esperava. Ficava um tempão. Às vezes um vídeo que eu demoraria meia hora pra gravar, eu ficava 1, 2 horas gravando. E não é exagerado isso, não é exagero. É muito importante registrar, né? Eu deixei registrado o mofo, né? A gaveta, pra vocês verem da cozinha. Olha a gaveta, o estado que ficou. Tem uma foto, lembra da gaveta como é que tava? A gaveta da cozinha era muito úmido, muita umidade. Chegou no ponto. Entendeu? Eu sei que esses últimos dias andavam muito úmidos, mas é que isso aí era umidade demais. Mas não justifica. Pra vocês terem uma noção. Invasão de formigas? A gente não falou? Chegou no nível de impregnação de mofo nos móveis que eu tive que gastar dinheiro comprando lixas e um verniz, né? Mas no fim eu acabei comprando um verniz diferenciado, que é o Stem, porque... E aí o que eu fiz?
eu tive que lixar as madeiras, lixar a parte, os roupeiros, coisas atrás. Estragou quase E tudo, pintar gente. de novo, e passar verniz onde não precisava ter, pra proteger. Porque senão ia virar... Cara, pra vocês terem uma noção, toda semana a gente tinha que tirar mofo. Tudo bem, talvez alguém aí tenha essa realidade e tal. Tinha invasão de formiga, gente. Pelo amor de Deus, invasão de formiga. Eu limpava a casa de 5 em 5 minutos. Daquilo? Eu não sei, mas acho que tem a Eu foto mandei pra do formigueiro. imobiliária, Eu acho a moça que da imobiliária me mandou simplesmente assim, meu Deus, nem ela acreditou. Nem ela acreditou. E só que teve um detalhe, enfim, basicamente tudo que a gente reclamava, a maior parte, quanto à formiga, me falaram, mas tu tem que fazer porque Tu tá morando aí, no caso, dedetização né? da casa. Eu digo, tá, só que me entregaram assim. E a casa não era nossa, o que mais indigna é isso, entendeu? Me perguntam, nossa, como você sabia que te entregaram assim e que não foi depois que vocês se mudaram? Basicamente porque quando eu fui mexer numa tomada da cozinha, que eu tive que tirar ela fora da parede, eu notei que o mesmo formigueiro, o mesmo, digamos, material, a mesma terra que eu tirei ali do formigueiro, que teve um tanto assim de formigueiro dentro da casa, atrás do sofá, tava na altura da tomada. Cara, a tomada ela tinha um pouco mais de 1 metro do chão. Complicado. 1,5 metro, mais ou menos, do chão. E as paredes, elas eram as paredes eram de madeira, Aí né? vocês imaginam, a parede era duas madeiras assim, uma encostada. Então aquele vão todo tava cheio, tinha formiga. Quando eu puxei a tomada, porque tava duro de apertar, tava dando contato. Quando eu puxei, eu descobri o que era o contato. As formigas fizeram o formigueiro dentro das paredes e elas subiam pelo fio. Agora vocês imaginam. Eu tirei formiga torrada dali, torradinha, assim, ó, seca, crocante, né? Enfim. Formiga chips. Então assim, se ela tava nesse nível, o que não tinha no resto? Mas vamos por tópico? Vamos. Primeiro, a casa tava danificada. Mas os pisos estavam horríveis, mas tava pra morar. A gente tinha topado. Segundo, ninguém nos informou dos defeitos que a gente não viu. Por exemplo, chuva. A calha furada, onde choveu, porque tinha uma parte dentro daquele coisa que a calha estava quebrada e a gente não viu. Ninguém falou que a casa era extremamente úmida. Também. Os vizinhos mal educados. Porque, sério, o corretor disse que a vizinhança era boa. Deu vontade de eu falar assim, ó, mora tu lá então, duvido que tu ganhe 1 mês. Mas a gente não tinha muita opção. Depois a gente encontrou essa que nós estamos carro na frente estacionando. Incomodação com vizinhos e com carros. Outra coisa, né? Invasão de formiga. O piso começou a ficar uma porcaria. Aquele resto de entulho lá que a gente não tinha que fazer, que bem no fim depois eu amontoei num canto e tapei com uma lona, mas ainda tinha. A gente filmou toda a casa quando a gente entrou. Até então era pra postar aqui no canal, né? Mas por que a gente filmou? Não era pra, nossa, somos super prevenidos. Não, porque a gente queria mostrar o antes e depois, pra vocês verem o que a gente fez. A nossa primeira casa, exato. Né? Só que bem no fim isso foi uma arma que me salvou muito de gastar horrores. Porque o que acontece? Todas essas provas. Eles estavam exigindo, quando a gente... Hoje, inclusive, isso, na data que esse vídeo está sendo gravado, eles estavam me exigindo Só pra deixar registrado aqui, faz 1 semana e alguns dias que a gente tá morando aqui, tá? E a gente fechou o contrato lá, só que a imobiliária é tão lenta assim, que só depois de 10 dias, né, eles estão resolvendo tudo. Eu ligando toda semana. Eles estão resolvendo todos os dias. Mas assim, ó, o que aconteceu? Pra vocês faz entenderem. Quase meio mês acontece que eles estavam querendo me cobrar coisas que já estavam quebradas. Exemplo, tinha um vidro que já estava trincado e eles queriam que eu pagasse. E eu falei assim, tá, mas já estava quando eu tava lá. Só que a moça da vistoria bonita, ela colocou lá na janela que estava em bom estado. Ela não registrou na vistoria de entrada. E eu, na hora, porque a gente fica com os olhos brilhando, a gente tem aquela... minha primeira casa. E a gente não se prende nesses detalhes porque a gente tem o hábito de confiar nas pessoas. Exato. E por isso que eu digo, não tem que desconfiar de todo mundo. Mas confie, mas registre cada detalhe. Resumindo. Se alguma coisa quebrar aí, se alguma coisa, sei lá, veio uma ventania, quebrou alguma coisa no meu telhado, isso a gente já viu que algumas imobiliárias e algumas não, mas isso é responsabilidade, né, do proprietário, na maioria das vezes. Registra tudo, deixa tudo. Façam vocês a sua vistoria. Isso, pra finalizar aí, no né. No resumo é isso, eu sei que eu falo mais que a Lara, mas irreleve, eu quase nem apareço aqui mesmo, me aturem. A gente pode fazer uma livezinha, hoje, quem sabe, nós vamos né? posso dar o spoiler ou não? Pode dar spoiler, logo sai o vídeo. A gente está na nossa casa, quando eu digo nossa, não é alugada, a gente comprou essa casa. Então, assim, se vocês quiserem, a gente mostra, ou em live. Inclusive, já deve estar até pronto aí pra estreia. Já vou deixar aqui os cards, tá? Basicamente, a gente vai fazer o vídeo próximo falando da casa que a gente comprou. Mas enfim, gente, é isso que a gente falou. O conselho que a gente dá se você vai morar de aluguel, qualquer coisa, tá? Registra, deixa salvo. Complementando aí o título do vídeo, foi por isso. A gente não fez o tour pela casa porque ela nunca foi finalizada. Sim. Não deu. A gente arrumava um lado, estragava o outro, sabe?
Então não tinha muito o que fazer, tá certo? Mas então é isso, logo logo vai ter o tourzinho nessa casa aqui. Eu tô ansiosa demais pra mostrar, porque tá ficando tudo muito bonitinho, do nosso jeito, da nossa cara. Não vai demorar tanto, né? Porque essa aqui já tá pronta. Gente, pra vocês terem uma noção, a única coisa que a gente fez aqui, e porque nós quisemos, porque a gente não gostou da cor que tava. Só isso, a gente pintou, eu não tenho que mexer mais nada, sabe? Nada. Logo logo vai sair o videozinho, tá? Gostaria muito que vocês acompanhassem, gostaria muito de deixar a sua opinião aqui também. Deixa um comentáriozinho do que você quer ver aqui no canal, tá? E se já aconteceu isso com você, se tem uma história parecida, deixa nos comentários, tá? Contem aí o que aconteceu, seria interessante até a gente ler, ou não somente nós, mas pra quem talvez esteja passando pelo mesmo que você, talvez você tenha encontrado a solução, possa servir para outras pessoas. A nossa foi nos prevenir tendo provas. E outra coisa, esse vídeo aqui a gente não tá gravando pra, sei lá, gerar polêmica nem nada. Não. É só assim até porque se fosse eu ia falar muito mais palavrão, ia dar nome aos bois e eu ia ser, olha... Enfim, é só assim, ó, pra gente mostrar realmente que não é tudo só rosas e maravilhas. Tem pra vocês terem uma noção, eu contei hoje, na data que esse vídeo está sendo gravado, dia 31 de agosto de 2022, para a minha mãe que eu comprei a casa. A gente já está morando aqui há uma semana, mas a minha mãe mora em outra cidade, né? Eu que vim pra cá por causa dessa cabeçuda aqui. Eu contei hoje pra minha mãe porque eu queria que a casa estivesse um pouco mais arrumada pra eu mostrar pra ela. Eu não queria fazer um vídeo mostrando a casa cheia de caixa. O sofá mesmo que a gente tá foi desembalado há 2 dias atrás. Então, pra vocês terem uma noção, a minha mãe achava que a casa tava tudo mil maravilhas. A mãe, nossa... E não é bem assim, gente. Gente... Não é. Não é porque a gente não fala nada que tá tudo bem. A gente resolveu compartilhar isso, que eu também não conto muito sobre a minha vida pessoal aqui. Meu canal é de maquiagem, mas eu gosto e vou estar compartilhando sim a minha vida aqui na nossa casa. Um motivo da explicação do que ela prometeu e nunca cumpriu. Porque teve um motivo, não foi simplesmente porque ela quis ou porque ela não quis. E talvez como uma forma de ajudar aí quem esteja passando pela mesma situação ou quem vai querer alugar algo. E também porque tinha bastante meninas lá que me acompanham no Insta pedindo, né, tour, mostrando a casa, tudo mais. Mas eu senti que eu precisava vir aqui explicar o porquê, né, que eu não mostrei a casa, sendo que eu falei que eu ia mostrar. E também um desabafo, né, pra falar. Teve muitas coisas que eu queria falar. Foi muito estresse, gente. Foi muito estressante. Então, desejem sorte pra gente aí, tá? A gente vai precisar, nos mandem boas energias, né, que a gente tá precisando, porque, sério, eu vou criar uma playlist aqui, agora que o vídeo já saiu, provavelmente já vai ter a playlist aí, tá? Já postei também o videozinho do nosso chá de casa nova, que foi feito há 7 meses atrás, né? Mas verdade, antes tarde do que nunca, né? O chá ficou legal. No caso, o chá não foi feito na casa em si, porque a gente ainda não tava, a gente fez antes de se mudar. Mas ficou bacana, ficou bem legal e seria até, dava até uma dó no coração da gente não postar. Né? Então porque vai lá. O chá foi de casa nova, mas não interessa a casa. A casa é nova igual. Vai lá conferir que tá maravilhoso, sério. Apaixonada. Eu fiz um videozinho, né, mostrando um arrumes comigo e tudo mais, mostrando a decoração. Mas é isso, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço muito a você que assistiu até aqui. Quer falar mais alguma coisinha? Não, só agradecer mesmo, e se eu exagerei aí nas falas, porque tu vai ter muita coisa pra editar, porque eu falo pra caramba. Comenta aqui se tem alguma história parecida, ou se quer deixar uma mensagem de apoio, alguma coisinha. Assiste os vídeos lá, tá tudo aí nos cards, mas, por favor, seja educado e simpático. Se for pra escrever besteira, sai. Nem escreve, mano. Mas é isso, tá? Isso aí. Curte o vídeo, tá? Se gostou, comenta. Se inscreve aqui no canal, tá? Por favor, pra me dar um apoio. Agora vai ter muito vídeo assim, tá? Legalzinho. E vai ter muita coisa, porque como a gente pegou uma casa assim aqui, ela é só uma casa simples, não tem nada mirabolante, a gente vai fazer as nossas modificações. E provavelmente a youtuber aqui vai querer filmar tudo, né? Inclusive a loja, a gente tá decidindo o que nós vamos ocupar de prateleira, como vai ser Vai ter muita coisa legal, tá? Então se inscreve, ativa o sininho de notificações, que assim o YouTube manda tudo pra você, tá certo? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Gente, depois de se estressar e falar um rio de coisa, olha aqui quem tá jogando. Para que já faz um monte de tempo que a gente se mudou e eu ainda não consegui jogar nada. Isso aqui fica de bônus pra vocês. Sacanagem.